Então, bom dia mais uma vez. Recomeçando nossos trabalhos, nossa primeira reunião em 2024. Vamos começar a nossa reunião pensando no Mestre Jesus, porque conforme ele nos ensinou, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Então, assim sendo, vamos mentalizar o Mestre Jesus conosco, mentalizar o Mestre Jesus no nosso lar, na nossa casa, com a nossa família, e fazer a oração que ele nos deixou, com muito amor no coração. Então, assim, elevando o nosso pensamento a Jesus, nós abrimos a nossa singela reunião com a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Vou começar contando uma história. Havia um sábio e havia um aprendiz. E o sábio pregava o Evangelho, pregava a necessidade de nós agirmos com amor uns com os outros. Saúde. Que o Evangelho, rigorosamente, é amar o próximo como nós mesmos, né? Fazer com as pessoas aquilo que a gente gostaria que as pessoas façam a nós. E ele pregava o Evangelho. Mas o discípulo era muito mal criado, ele era questionador. E o discípulo perguntou assim para o mestre: Mestre, esse negócio de evangelho não está com nada. Se o evangelho tivesse valor, todo mundo seguia. Aí o mestre escutou aquilo, pegou uma moeda e deu a moeda para o discípulo. E falou ao discípulo: vá até o mercado e veja quanto te pagam por essa moeda. Aí o discípulo foi até o mercado, conversou com diversas pessoas e ele voltou para o mestre. O mestre perguntou: e aí? Quanto te ofereceram pela moeda lá no mercado? Ah, mestre, lá no mercado me ofereceram 2 dinheiros pela moeda. Ah, muito bom. Agora você vai fazer o seguinte: vá até o joalheiro e pergunta quanto o joalheiro te oferece por essa moeda. Lá vai o discípulo para o joalheiro dessa vez.
Ele chega lá, o joalheiro apresenta a moeda. Tempo depois, ele volta para o mestre. E aí, filho, quanto é que o joalheiro te ofereceu pela moeda? Mestre, na feira, lá no mercado, me ofereceram 2 dinheiros. Mas o joalheiro me ofereceu 2.000 dinheiros pela moeda. Aí o mestre falou para ele, você está vendo? Nem todo mundo dá valor. Nem todo mundo dá valor àquilo que tem valor. Nem todo mundo dá valor ao Evangelho. Então, é normal que tenha pessoas que desprezem os ensinamentos de Jesus. É de se esperar. Porque nem todo mundo consegue dar valor àquilo que realmente tem valor. Então, eu vou ler aqui uma passagem que está em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e mandado vir Jesus à sua presença, lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera impedido que eu caísse em mãos erradas. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És tu então rei? Jesus lhe respondeu: Tu mesmo dizes, sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Bom, Jesus veio à Terra e nos explicou que o reino dele não é deste mundo. Este aqui, este reino onde nós estamos, não é o reino de Jesus. Aí, quando a gente entende que este aqui não é o reino de Jesus, a gente começa a entender por que existe injustiça aqui. Por que que aqui o mal vai para frente e o bom não sai do lugar? Aí a gente começa a entender, né? Coisas que aparentemente não fazem sentido. Porque se aqui fosse o reino de Jesus, haveria justiça, a bondade seria encontrada em todos os lugares. Se aqui fosse o reino de Jesus, não haveria espaço para maldade.
Mas o que a gente vê na terra é justiça? É bondade? O que é que a gente encontra mais na terra? Egoísmo ou generosidade? Egoísmo. O que é que a gente encontra mais na terra? Humildade ou orgulho mau? O que é que a gente encontra mais? Então, olha só, faz sentido que este aqui não seja o reino de Jesus. Faz todo sentido. Mas o Mestre veio à Terra para nos fazer um convite. Que convite ele fez? Ele convidou a todos nós. Ele nos convidou para nós irmos para o reino dele. Jesus nos convidou. Venham para o meu reino. Que o reino dele não é o reino da terra. Agora, vamos pensar um pouco aqui. Será que eu consigo entrar na faculdade? Será que eu consigo entrar na faculdade sem saber ler? O que é que vocês acham? Eu vou conseguir entrar na faculdade sem saber ler? Não, não vou. Eu preciso saber ler para entrar na faculdade, não é? Então a gente tem que estar sempre crescendo. E aí vem a pergunta: será que eu vou conseguir merecer entrar no reino de Jesus se eu não passar a ser uma pessoa boa? Será que eu vou merecer uma chance de ir para o reino de Jesus sendo uma pessoa má? O que vocês acham? Adianta eu fingir que eu sou bom? Eu fingi como faziam os fariseus na época de Jesus. Eles fingiam que eram bons. E tapeavam muita gente. Mas Jesus não. Vocês são como sepulcros caiados. Por fora, tudo bonitinho, limpinho, mas por dentro cheio de podridão. Sepulcros caiados. Então, não adianta, que a Deus ninguém engana. Então, se eu quiser merecer uma chance de ir para o reino de Jesus, eu preciso fazer um esforço 24 horas por dia para melhorar, para ser uma pessoa de amor. Porque este mundo onde nós estamos é um mundo de amor ou é um mundo de desamor? Está vendo como é fácil responder? Nós estamos em um mundo de desamor. O reino de Jesus é este? Quem é que é o rei aqui? Não é difícil entender. E é por isso que as coisas aqui são tudo torto. É tudo torto, né?
A gente vê tudo errado e fica por isso mesmo, não é? Será? Será que vai ficar por isso mesmo? Então essa que é a questão. O mestre veio nos convidar. Venham para o meu reino. E qual é a senha? Qual é a senha para ir para o reino dele? Amar o próximo como a ti mesmo. É fácil fazer isso? Difícil, hein? Principalmente para nós que ainda somos aprendizes da vida. Mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que buscar ser cada vez melhor. Que tal, por exemplo, amar o próximo como a ti mesmo pode ter vários desdobramentos. Um primeiro desdobramento que me parece bastante fácil de entender é: respeita o teu próximo como a ti mesmo. Olha só. Reparem como o mundo seria melhor se todo mundo respeitasse as pessoas como a gente gostaria que as pessoas nos respeitassem. Olha só como o mundo já seria melhor. Uma simples aplicação. Amar o próximo como a ti mesmo é fazer com o próximo todas as virtudes que a gente gostaria que o próximo fizesse a nós. Se a gente fizesse umazinha só, que é respeitar o próximo como a ti mesmo, já seria uma grande coisa, um grande avanço. E a vida na Terra já seria bem melhor. E importante, não é fingir que respeita, porque Deus nos mede não pelas palavras, mas pelo nosso coração. É o coração que Ele ouve, não é a palavra. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Não tem valor nenhum para Deus. Pode até ser aplaudido pelo ser humano, mas isso vai ser suficiente para eu conseguir o meu passaporte para ir para o reino de Jesus? Difícil, hein? Esse ano nós temos como objetivo manter o trabalho que nós já vínhamos fazendo, que o ponto alto do nosso encontro é a família. O objetivo maior é a família. E nós observamos ao longo dos anos, apesar das dificuldades que todo mundo vivenciou, nós estamos vendo, nós vemos todos filhos já adultos, muitos já são pais, mães. Nós temos a Ana hoje que voltou aqui. A Ana é uma companheira de longa data. Então é uma alegria imensa estar em família. A maior riqueza é a família. E a família passa por muitos desafios. Muitos desafios. E dentre esses desafios, todas essas palavras que foram mencionadas pelo grupo agora, até foi destacada a questão do perdão, né? Então, tudo isso são etapas que nós precisamos conquistar. Que falar perdão, é fácil perdoar? Difícil.
difícil perdoar. Não é fácil perdoar. Mas nós também, no estágio que cada um já estamos, já estamos indo em direção a perdoar. Porque sempre que surge uma situação, a gente às vezes pensa realmente numa condenação máxima na hora que as emoções estão aquecidas. Mas depois, alguma coisa em nós mexe no nosso íntimo e a gente começa a rever realmente a situação em que nos envolveu. Então, com o passar dos tempos, a própria bondade divina vai dando recurso para que nós possamos ir diminuindo essa distância que se instalou no momento do conflito, até que chegue-se a uma reconciliação, até que se chegue a um perdão. A ideia, o que nos orienta o Evangelho, é que nós possamos não nos ofender, mas nós ainda estamos um pouco distante desse momento. Quando surge uma situação que nos agride, então nós nos sentimos ofendidos. E nós às vezes revidamos, muitas vezes tratamos com a mesma energia que estamos recebendo. Então é diferente do que o Evangelho nos ensina. Mas só o fato de saber que o Evangelho nos ensina a silenciar, a trabalhar o nosso íntimo, a buscar recursos mais nobres em nós, isso vai ajudando a gente a cada vez mais se afastar dessa reação agressiva. Então, normalmente, a maioria dos casos, nós apresentamos uma reação agressiva. E o trabalho inicial é conter essa impulsividade. Porque a ação impulsiva nem sempre ela é benéfica. Então, o ideal realmente é buscar viver os ensinamentos do Evangelho. Se nós não nos ofendermos, se nós tratar de uma maneira mais equilibrada, a gente não chega no estágio máximo que é a conclusão de um fato. Porque muitas vezes nós não percebemos, mas nós julgamos e até condenamos. A gente não se dá conta, mas a gente acaba fazendo isso. E a luz do Evangelho nos fala para que a gente visualiza e tem algumas referências, a gente se coloca no lugar do outro. Às vezes a gente não sabe muito como resolver, a gente pergunta, como que Jesus faria? Então a gente busca essas referências do Evangelho. Então, tudo que nós vamos buscar para a nossa melhora, a lição está no Evangelho. Isso não é religioso, não é religião, é de todo mundo, é de todos. O Evangelho de Jesus é para todos. E isso é para ser aplicado, começa em nós. Então a lição do perdão é uma lição libertadora. E ela começa ensinando a nós para não nos ofender, que daí nós não temos nem necessidade de perdoar. E não percebemos também que muitas vezes nós revidamos de maneira agressiva até com nossos próprios filhos. Somos pais, somos mães, mas somos educadores. E como educador, nós não podemos responder a uma situação que pede educação, responder com agressividade. Então, nosso filho teve mau comportamento, ou foi agressivo, foi até violento.
Muitas vezes tem, porque a criança, ela já é um espírito que já possui as suas tendências. E eles vêm para a nossa casa, dado por Deus, para que nós possamos educá-los. O maior trabalho que a família faz é a educação. Então, o trabalho dos pais é educar os filhos. E não se educa com agressividade. Então, se nossos filhos tiveram atitudes que não foram adequadas, nós precisamos estar equilibrados vamos conversar para nós entender o que aconteceu. Ao invés de nós já tratar com a mesma agressividade que está sendo apresentada. Por quê? Porque eles são Espírito de Deus, todos somos. Eles só têm menos idade, mas eles são Espírito de Deus, como todos nós. A melhor lição que os pais entregam para os filhos é a lição do exemplo. Quando os pais entregam a lição do exemplo, é uma lição que fica. Meu pai faz assim, minha mãe faz assim, a minha avó faz assim. Então, aí é uma lição que eles vão levar, porque nós podemos até proteger nosso filho enquanto eles estão na nossa volta. Mas eles vão crescer, eles vão para a escola, eles vão estar em situações de risco, como todo mundo, como todas as crianças. E aí o que vai predominar é a educação, aquilo que eles receberam da casa, da família. Então todas as recomendações de mãe devem ser passado de coração para coração. Então se a mãe disser para o filho, faça, ele se sente agredido. Mas se a mãe disser para o filho, meu filho, o certo, o correto é fazer assim. Você vai para a escola, observa todas as orientações que a professora, que a escola pede, seja uma pessoa comportada na escola, tenha amigos. Se você tiver problemas com seus amigos, você vai conversar com a professora. Então, conserve a escola, que é um local onde você vai usar a escola, outras crianças vão usar. São recomendações educativas que saem da sala de dentro da nossa casa. E são educações que ficam. Vai fazer uma visita, então a mãe orienta, você vai visitar, vai brincar com o seu amigo na casa dele, segue as orientações que a mãe dele vai passar. Né? Não se apropriar de nada que não é da gente. Lições de família, lições de casa. Exemplos, parte de todo tipo de exemplo. Muitas vezes, uma das nossas pequenas ações inadequadas parece que não tem problema. Tem problema. É só uma cervejinha. Tudo bem, é só um cigarrinho, só uma cervejinha. É proibido? Não é proibido. É bom isso na casa? Não sei. Na minha casa não tinha isso. Eu não recomendo. É proibido a pessoa ter o hábito de consumir alguma bebida alcoólica na casa? Não é proibido. Mas é algo que tem que ser muito bem administrado. E mesmo bem administrado, vai deixar marcas, oportunidades para que possa isso dar sequência em família. Então, por exemplo, a gente não gostaria de ver os nossos filhos com problemas, nem com vício, nem com a justiça, nem com a falta de conhecimento.
Então, por isso, há necessidade, sim, de nós darmos esse exemplo. E se nós tivermos dificuldade para se ajustar a essas condições melhores, busca também a renovação de cada um. Nós podemos nos renovar. Nós somos autoridade, nós somos a nossa autoridade. Eu faço aquilo que eu quero fazer. Então, se eu quero melhorar, eu também posso impor a mim limites que eu tenho que cumprir. Então, a proposta de renovação é uma proposta que dá muito trabalho, mas o resultado é maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostaria de interromper, para não ficar cansativo também o tema, mas que a gente possa continuar junto esse ano e agregar bastante troca de aprendizados. E é uma alegria imensa encontrar todo mundo aqui novamente. Uma salva de palmas para todos. Bom, eu vou contar uma história. É uma história sobre o amor ao próximo. Havia uma cidade. Nessa cidade, ao lado da cidade, havia uma floresta. E havia uma lenda. A lenda dizia que dentro dessa floresta, perdido em algum lugar lá dentro da floresta, havia uma estátua de um santo. E essa estátua era muito antiga. E por alguma razão, estava perdida lá e ninguém conseguia achar aquela estátua. Então, vários anos se passaram e ninguém sabia onde ela estava. Aquela estátua daquele santo. E rezava a lenda que aquela estátua tinha poderes mágicos. Só que o poder mágico da estátua só seria iniciado se na frente da estátua aparecesse uma pessoa muito boa de coração. E o que a lenda dizia detalhadamente é que se passasse uma pessoa boa na frente da estátua daquele santo, a estátua ia começar a se mexer, ela ia adquirir vida. E a partir daquele momento, a estátua ia atender o pedido daquela pessoa. Mas os anos se passaram e nunca ninguém conseguiu encontrar essa estátua lá na floresta. E essa estátua do santo então virou uma lenda. Bom, na cidade havia várias pessoas que moravam lá, mas um pouco mais afastado da cidade havia uma mãe e uma filha, ambas muito pobres, que viviam uma vida muito simples. E essa moça era uma menina adolescente. Ela era uma pessoa muito boa, estava sempre disposta a servir, a ajudar as pessoas ao seu redor, por mais que tivesse dificuldade. E a mãe dela era uma pessoa inválida, doentinha, e ela, a própria filha, que sustentava a família e ajudava ainda assim
apesar das dores da mãe, que era inválida, uma pessoa enferma, a filha estava sempre disposta a ajudar todo mundo. Bom, o tempo se passou e um belo dia chega um homem alvoroçado na cidade, gritando que ele tinha finalmente encontrado a estátua do santo lá dentro da floresta. E quando ele falou, quando ele deu essa notícia, foi um alvoroço. Então, várias pessoas correram para dentro da floresta para ver a estátua, já para fazer pedidos. Então, as pessoas olhavam e realmente acharam a estátua do santo estava lá, grande, né? Estava escondida, mas realmente a estátua estava lá. E quando as pessoas viram a estátua do santo, imediatamente começaram a fazer pedidos. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena. Ah, eu quero um carro novo. Ah, eu quero uma casa maior. Ah, eu quero um emprego melhor. Eu quero que o meu filho tenha sucesso, que seja rico. Ah, mas eu quero que o meu marido seja mais fiel. A outra chegou, não, eu quero voltar à forma que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade. Assim, todo mundo começou a fazer pedidos. Mas aquela estátua permanecia imóvel e fria. Vendo que a imagem não respondia, muita gente achou essa lenda de que a imagem vai se mover se aparecer uma pessoa boa, isso é bobagem. Aí o pessoal foi embora, abandonou a estátua lá no meio. Algum tempo depois, houve uma epidemia na cidade. E essa epidemia foi muito forte e começou a vitimar muita gente na cidade. Aí o pessoal se lembrou da estátua e novamente correram lá para a estátua para fazer os pedidos, né? Ah, que eu quero que a epidemia não me atinja. Quero ter saúde para sempre. Só que a estátua não se mexia de jeito nenhum. Até o momento em que o pessoal quer saber essa lenda dessa estátua, é tudo uma bobagem. É melhor quebrar logo esse troço aí, não serve para nada. Bom, calhou de naquele dia, aquela menina que era boazinha, sempre servia o próximo, ela foi lá, ela teve curiosidade de ver a estátua de perto. E o pessoal já disposto a quebrar a estátua, quando a menina se aproximou da estátua, a estátua se mexeu. A estátua se mexeu. Todo mundo começou a ficar chocado com aquilo. Ninguém jamais tinha percebido a existência daquela menina humilde, que ela era muito simples, ela não era uma menina bonita, não chamava atenção. E de repente a estátua mexe, vira e fica olhando para a menina. E todo mundo ficou surpreso com aquilo.
E a estátua fala para a menina: o que queres tu de mim? A menina responde: para mim, eu não quero nada. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu só quero que o Senhor me ensine a amar mais o meu semelhante. O que eu quero é aprender a amar mais as pessoas, como eu gostaria que as pessoas me amassem. A estátua fica em silêncio. Não responde nada por um tempo. A estátua, depois de alguns minutos, responde para ela, para a menina. Todo mundo olhando, surpreso, admirado. E a estátua vira para a menina e fala: eu quero sim, eu quero algo de você. Eu quero que você continue sempre sendo a pessoa que você é, sempre ajudando o próximo. Procure sempre fazer um pouco mais. Faça sempre o bem. Por mais que te joguem pedras, por mais que te lancem maldições, por mais que a vida te agrida, eu quero que você continue sendo uma alma caridosa e pura e sempre servindo ao próximo. Quando a estátua falou aquilo, não teve jeito. Todas as pessoas ao redor se arrependeram, perceberam o egoísmo delas. Porque todas as pessoas só iam pedir algo para si próprio. E ao ver aquele exemplo de amor, foi o único exemplo, aquela menina invisível, que ninguém dava atenção. Foi a única pessoa que conseguiu fazer a estátua adquirir vida. Ao ver aquilo, todas aquelas pessoas da cidade se arrependeram e começaram a chorar. E em face do exemplo da menina, as pessoas fizeram um voto de se melhorarem. Fizeram um voto de tornarem-se boas e passaram realmente a agir melhor, a fazer mais o bem, a perdoar mais, a servir mais. E aí aconteceu um milagre. Aquela epidemia terrível que estava matando o pessoal da cidade acabou. E as pessoas passaram a viver em harmonia, depois do simples exemplo daquela menina que ninguém dava valor, mas precisou da estátua dizer que ela estava no caminho certo. E com a mudança de atitude de todas as pessoas da cidade, aquela doença implacável acabou. E as pessoas tornaram-se felizes, porque abandonaram, substituíram o egoísmo pela bondade. Pessoal, foi mencionado aqui duas coisas, dois ensinamentos do ano passado que eu vou
vou salientar aqui, vou reforçar. O hábito de orar é importante. É importantíssimo que a gente tenha o hábito de orar em casa. Orar em casa. Ensinar as crianças a orarem. Né? A gente, toda noite, antes de dormir, fazer uma oraçãozinha. A criança, benção papai, benção mamãe. Como era no tempo antigo, que dava certo. Ensinar as crianças a fazer oração desde cedo, porque ensinar o adulto é mais difícil do que ensinar a criança. Então, o hábito de orar, uma vez por semana, reunir toda a família e fazer o evangelho no lar, é muito importante. E no momento das refeições, desligar as telas. Desliguem as telas. Existe uma competição pela atenção dos seus filhos. Se você der bobeira, alguém leva seus filhos. Sempre tem alguém querendo roubar a atenção dos seus filhos. Pelo menos na hora das refeições, desligue as telas. É hora de a gente conversar. É o momento de ouro da família. É o momento da gente conversar. Como é que foi seu dia? O que deu bom? O que deu ruim? É o grande momento. Porque se a gente perde esse momento para uma caixa falante, é uma tela falante. Eu abri mão desse contato precioso com a minha família num momento importantíssimo. Então, nessa hora, desliga tudo. É o momento que nós temos para conversar com os nossos filhos, nossos netos. E é um momento muito importante. Então vamos mentalizar o Mestre Jesus, conforme ele nos ensinou, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. Então, pensando no Mestre Jesus, mentalizem o Mestre Jesus em vossos lares. Mentalizem Jesus conosco na nossa casa. E pensando assim, mentalizando dessa forma, vamos elevar o nosso pensamento a Deus com a oração que o próprio Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus!